aula. Então fique bem à vontade para você perguntar, para você também participar, seja expressando aí algumas dúvidas ou até mesmo com as contribuições serão bem-vindas. Lembrando que você levantará a mão e nós providenciaremos ou que você fale ao microfone ou eu repito aqui a sua participação, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas 19, 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10, um texto muito conhecido. E eu quero, na verdade, enfocar assim, uma visão de um ângulo um pouco diferente do normal. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido a todos a lerem comigo em voz audível. Lucas 19, 1 a 10. Leamos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao seu senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que a bênção do Todo-Poderoso nos conduza, nos ilumine, nos edifique, porque a grandeza não está simplesmente na interpretação do texto, que é muito importante, mas está na vida que o Espírito Santo coloca na palavra e no nosso coração. O enfoque hoje será sobre o tema Os Encantos do Reino de Deus. Esse é o nosso tema, os encantos do reino de Deus. Neste mundo, os valores são dirigidos de forma diferentes, distorcidos dos valores celestiais. Há distinções entre ricos e pobres, gordos e magros, bonitos e feios, populares e não populares, famosos e não famosos. Nesse sistema, um grupo seleto é servido pelo grupo menos favorecido. O menor sempre serve o maior. Nas programações dos mais favorecidos, não há lugar para os menos favorecidos, a não ser para servi-los. Ou seja, os menos favorecidos servindo os mais favorecidos. A desigualdade impera na sociedade e não se assuste, em muitos lugares e momentos também na igreja há desigualdades. O que Jesus disse sobre isso? Marcos capítulo 10, versículos 42 e 43. Jesus disse: Sabeis que os que são governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade.
Mas entre vós, preste atenção, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Marcos 10, 42 a 43. Olhando o texto, encontramos um local chamado Jericó. Jericó era uma cidade, segundo os historiadores, os comentadores, os registros, uma cidade agradável para se viver, de um clima agradabilíssimo. Herodes o Grande, com o seu filho Arquelau, deu seguimento ao que já se tinha e construíram ali fizeram alguns feitos para melhorar ainda mais a cidade. Então construíram arquedutos, construíram um palácio de inverno e também um hipódromo para enfeitar mais a cidade. Mas o que mais conta na cidade não é nem somente esses feitos, mas é que era uma cidade que continha nessa cidade muitas palmeiras. Foram plantadas também roseiras para embelezá-la, e também as vias, as ruas eram margeadas por sicômoros, árvores que cresciam bastante com grandes sombras, e essas árvores tinham os galhos mais abertos e os primeiros galhos mais baixos, o que narra a possibilidade de Zaqueu, ainda que tendo sendo de pequena estatura, ter facilidade de subir nesse sicômoro para ver Jesus passar. Temos também o registro de multidões seguindo a Jesus. Tanto é que Zaqueu não consegue ver Jesus por ser de pequena estatura. Jesus era sempre cercado de multidões, e infelizmente multidões que viviam atrás das bênçãos de Jesus, atrás dos eventos de Jesus, dos programas ou programações de Jesus, como curas, como ressurreições, como multiplicação dos pães. E estar ali do lado de Jesus era bem seguro, era também, olha, eu estou junto com aquele que está sendo considerado bastante famoso, ou seja, indo com a multidão. Jesus fala isso, João registra, ele fala diretamente para esse povo: vocês estão comigo não por causa do reino de Deus, mas por causa do pão que eu multipliquei. Os interesseiros que estavam ali atrás de Jesus. Você tem um povo que reclama, que murmura. Se você observar o versículo 7, todos que viram isto murmuravam. Não é só a liderança farisaica, não é só dos fariseus, não é só os que estavam mais à frente, mas todos ali que estavam cercando Jesus da própria cidade murmuravam, porque ele entrou para pousar na casa de um publicano, na casa de um pecador. Temos o Zaqueu, que também é considerado o rejeitado e o maioral dos rejeitados, porque Zaqueu era um publicano. O que é um publicano? Um publicano é aquele que trabalhava para cobrar impostos de Jericó, sendo ele ali do mesmo povo, para um povo que estava imperando sobre ele. Roma havia tomado Jericó, Roma havia invadido Israel e implantado ali impostos, e era alguém do meio cobrando impostos dos seus irmãos para alguém de fora. Por isso era muito mal visto, muito rejeitado. Mas este homem, Zaqueu, ainda tinha duas qualificações. A primeira qualificação é que ele era o maioral deles. Então ele era um dos maiorais, aquele que tomava conta, aquele que gerenciava um grupo de cobradores de impostos. E o ser rico aponta para uma possibilidade quase convicta
de que ele também aproveitava para roubar dessas pessoas. De que forma? Como que era pago o salário do publicano? Era da seguinte forma: ele era um cobrador de impostos, diferentemente do que você tem hoje, que tem a máquina pública que você automaticamente aquilo que você paga já desconta, vai para o outro. Você tinha uma pessoa que cobrava. Vamos trazer aqui para a nossa linguagem, vamos pensar que o nosso irmão Rick, na sua produção, o imposto sobre a sua produção daquela semana ou mês que seja, fosse de R$100 o imposto. Como que Roma pagava os publicanos? Então dava-lhe direito de cobrar acima dos R$100, e o que ele cobrasse acima dos R$100 seria então o seu salário, então parte do seu salário. Então vamos pensar que ele seria lei cobrar R$120, então R$100 de imposto, R$20 era o salário dele, mais R$200 de Damares, 240, 200 de imposto, mais 40 para ele. E assim ele fazia o seu salário. Só que esses homens, eles cobravam acima, e muito acima, bons professores para, infelizmente, a classe política do Brasil, né? E aí, então, o que fazia? Era 100 era o imposto, aí ele cobrava 150. Aí ele era 200 o dela, aí ele cobrava 300. E isso ele ia oprimindo o próprio povo dele e ia enriquecendo-se com isso. A razão de ele ser rico implica numa afirmação de que realmente ele estava roubando, porque eles, se em alguma coisa tenham defraudado, esse se, e a disposição da devolução não é uma possibilidade simplesmente, embora muitos defendam isso, mas é como se fosse uma confissão, dado a questão do enriquecimento deste homem diante da sociedade. Então este era o Zaqueu, numa cidade bonita, porém com uma população também corrompida e revoltada. E é neste momento que eu quero apontar o embelezamento do reino de Deus. O reino de Deus, ele é lindo, ele é diferente, ele é transformador, e por isso eu quero tratar deste tema tão especial, que é a respeito do reino de Deus. E o que me encanta no reino de Deus, vamos lá, em primeiro lugar, é que o reino de Deus, e no reino de Deus, há lugar para todos, pobres e ricos. Pobres e ricos. Se nós olharmos o contexto próximo, anterior do texto, nós encontraremos a cura do cego de Jericó. Quem era esse cego de Jericó? Qual a sua posição financeira, social? De que ele é chamado? Mendigo. Um mendigo que tornou-se discípulo de Jesus. Mas você tem agora, logo em seguida, um homem famoso, de destaque e rico, que também foi tornado discípulo de Jesus. A igreja, nós, eu e você, precisamos acordar para isto, embora isso seja pregado e a gente busque viver isso, mas a gente precisa entender que no reino de Deus não existe posições. Este Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos e rico, e o anterior, que era o mendigo, ambos se tornaram discípulos, não pelo fato de algum mérito de A ou B, mas pelo fato do reino de Deus alcançá-los, e eles são iguais, e Jesus os tratou com igualdade. É muito bonito porque o cego de Jericó, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está tomado por uma multidão, e as pessoas mandam o mendigo calar a boca. Jesus para tudo para ouvir o mendigo. Preste atenção nesse detalhe.
como nós tratamos as pessoas diferentemente do que Jesus trata, como o reino de Deus é diferente, e nós precisamos ter cuidado para isto e com isto. Jesus parou, não interessa o que a multidão estava cercando, o glamour, não interessa quem estava ali se louvando ou não, não interessa, mas uma pessoa, não um mendigo, mas uma pessoa. Mas ele é mendigo, mas é uma pessoa. No reino de Deus não se vê posição, se vê pessoa, essência, coração, que é o mesmo de Zaqueu, que é o mesmo do maioral, que é o mesmo do rico. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos para Mateus, por gentileza, porque eu preciso desse texto, Mateus 11. Esse texto ele é lindo e eu quero mostrar para vocês aqui alguma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito e podem pensar. E realmente Jesus havia dito pouco antes aqui que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo, não é porque há impossibilidade, porque Deus ama mais os pobres do que aos ricos, não, é pela condição de muitas vezes estribar a sua confiança naquilo que você tem. Vamos para Mateus capítulo 11, esse texto já foi citado há pouco tempo, mas eu quero repeti-lo aqui, versículo 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus, e Jesus vai orar de que forma? E ele ora: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Só até o 26, por gentileza. E é porque assim foi do teu agrado. O que Jesus está dizendo aqui seria que Deus não vai revelar o seu reino aos sábios entendidos, aos poderosos, somente aos menos favorecidos? Não, não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus escolheu fazer conhecido o seu reino não pela capacidade do homem, mas pela vontade revelatória de Jesus. Então Jesus revelou o reino a um mendigo, e ele se converteu, ele tornou-se discípulo, e Jesus também revelou o reino a um maioral dos publicanos e rico. Por isso, no versículo 27, que vem logo em seguida, ele vai tratar justamente dessa questão. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O reino de Deus é uma questão de propósito pré-estabelecido de Deus. Deus não vai criando à medida que vai desenvolvendo a história. Às vezes nós começamos a construir e não planejamos tudo. Aí construímos a primeira, aí depois construímos mais um pouquinho em cima daquela, depois mais um pouquinho em cima daquela, daqui um pouquinho mais em cima daquela, e vamos construindo, mas não é algo planejado. À medida que vai surgindo necessidades, nós vamos adequando a nossa construção. Deus não. Vocês acham que foi surpresa quando Adão e Eva obedeceram a Satanás no jardim do Éden, e Deus chegou e dizia: o que aconteceu? Vocês me abandonaram. Não. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Como eu provo isso? Eu provo em Apocalipse. Como que eu provo em Apocalipse? Vamos lá. Apocalipse 13. Versículo 8. O pecado pegou Deus de surpresa? Não. Por que não? Porque em Apocalipse 13, 8, nós encontramos, falando da besta que emerge do mar, portanto, falando de um sistema político, diz
e adorá-la-ão a quem? A besta. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus planejou a crucificação antes de existir o mundo. A história vai se desenvolvendo de maneira submissa a todos os propósitos de Deus. Deus estabeleceu, e dentro do estabelecimento de Deus há esta unidade entre pobres e ricos, não interessa, homem, mulher, não interessa. No reino de Deus não existe segmentos mais ou menos valorizados. A salvação, o reino de Deus alcança a todos ou todas as etnias. Não importa se é cigano, se não é cigano, se é índio, se é brasileiro, se é americano, francês, não importa se é branco ou negro, se é homem ou se é mulher, se é idoso, se é adulto, se é adolescente, criança, não importa. A salvação é a mesma para todos num contexto de necessidade de Jesus. Vou repetir aqui o que eu acho muito importante para entendermos a salvação. Imagine que você tem uma escada para atravessar um abismo no tamanho exato da lacuna. Não importa se você cortar 1 centímetro ou se deixar apenas 1 centímetro da sua escada. Ela não servirá para você atravessar. Assim, não importa se você quebrar muito da lei ou pouco da lei. Se quebrou a lei, você e eu somos culpados e estamos sim condicionados à perdição eterna. Jesus é do tamanho exato dessa lacuna. Então, pode ser aquele que eu acho que é mais pecador, aquele que eu acho que é menos pecador. Se não for Jesus e só em Jesus, ambos estão condenados à perdição. O reino de Deus, ele abrange, ele ajunta isso. Paulo fala aos Efésios que foi derrubada a parede da separação. Mas tem mais. No reino de Deus, um mendigo e sem influência, e um sem influência, são iguais, não importa a posição, mas o reino não só faz isso com todos, pode salvar de todas as etnias, mas o reino de Deus, a sua beleza, o seu encantamento, isso me encanta muito, é que no reino de Deus, o culpado, então aquele que não tem mérito nenhum, é buscado pelo perfeito. O ofensor é buscado pelo ofendido, e é buscado não de uma forma convidativa. É por isso que tem que ver boas letras de músicas. Quando o Senhor Jesus abriu meu coração, não fez um convite. Aí você fica, não, Jesus, ele não vai entrar num coração sem pedir licença. Ele só entra se você permitir. Vamos aqui, versículo 5. Vamos lá. Zaqueu, quero ver esse Jesus, esse famoso aí, influente, quero ver esse cara. Mas eu quero ver esse cara. Zaqueu corre, bom, não tem como ver, está cercado por multidão. E eu sou
da mesma estatura do pastor da Igreja Presbiteriana Nova Brasília, de pequena estatura, não tem como ver. Então eu já sei, vou subir. Sobe e fica aguardando. O que acontece no versículo 5? Leiam para mim bem forte, para que até aqueles que estejam em casa possam ouvir a igreja lendo. Versículo 5. Eu queria frisar algumas coisas aqui. Primeiro, mais uma vez, Jesus está cercado por uma multidão. Mas ele resolve parar por um. Olha a dificuldade que nós, como crentes, temos de entender o reino de Deus. Nós gostamos de multidão. O culto hoje foi uma bênção, a igreja estava cheia. É comum falar isto. E é gostoso, né? Claro que é. E quero crer que as pessoas que vêm para adorar o Senhor. E é bom realmente. Só que o reino de Deus, ele valoriza o indivíduo. Ele para mais uma vez por causa de um. Anteriormente, parou por causa de um mendigo. Para de falar, para de atormentar o mestre. Ele para e atende. Interessante, porque eu não falei isso lá. Ele chega e fala assim: o que queres que eu te faça? Aí se fosse os papagaios comediantes, gospels, Deus tem senso de humor, está brincando, porque Deus é onisciente. Não é isso não. A questão é, enquanto para você é só um mendigo mandar ele calar a boca, eu quero ouvir de você. Você é uma pessoa, eu amo. Agora, da mesma forma, não importa se é pobre ou rico, ele para e olha para Zaqueu. Ele parou. Primeira a atitude dele, ele parou. Segunda coisa que ele fez aqui, quando ele chegou ali, ele olha para cima, quando parou, e disse o que ele disse: desce depressa. Mas não é esta a palavra que eu quero frisar com vocês. Porque me convém. Esta palavra me chama a atenção nesta história. Esta palavra no original é dei. E significa é necessário. Não é só o convém, também abrange isso, mas às vezes nós olhamos a conveniência como uma convém. Mas há uma ênfase aqui, que não é assim: ô Zaqueu, o que você acha de eu dormir na sua casa hoje? Ô Zaqueu, eu gostaria de pedir licença. Você tem o livre-arbítrio para escolher, para decidir ou não, se eu posso ou não ir na sua casa. Não foi isso que Jesus disse. Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce, porque é necessário. Há um propósito divino. Deus o Pai estabeleceu: este é o lugar, este é o momento, você é a pessoa. Então desce, porque eu tenho que ir para a sua casa, porque é estabelecido isso. Não é uma possibilidade, talvez amanhã, ou um outro dia, quando você desejar abrir o seu coração. Falar nisso, você precisa comprar um colchão novo. Então vou esperar você comprar um colchão novo para que eu vá para a sua casa. Não, a carne de lata, mas não era carne de porco, porque os judeus não comiam carne de porco. A carne de boi de lata está acabando, então mata primeiro e depois eu vou. Não, hoje é o dia estabelecido por Deus, pelo Pai. É necessário que eu entre na sua casa. Não é entra na minha vida porque eu estou pedindo. Não é isso não. É Jesus dizendo: eu vou entrar na sua casa hoje. Desce depressa.
por favor, Jesus, Zaqueu, desce, eu estou com tanta vontade de entrar na sua casa, mas depende da sua autorização. Não é depende da sua autorização. Desce daí depressa, porque é necessário que eu entre na sua casa. E com isso, você observa que não há mérito nenhum em Zaqueu, assim como não havia mérito nenhum no mendigo. Deus age graciosamente, Deus age soberanamente, e isto exalta não a Zaqueu, isso exalta a Deus. Efésios, vamos lá, capítulo 1. Ele começa a dizer o seguinte: olha, antes que você existisse, Deus o elegeu. Antes que você existisse, Ele te elegeu para você ser diferente. Antes que você existisse, Ele lhe predestinou. Tem um destino preparado antes que você existisse. E isto é um processo, é feito pelo processo de adoção. Lembra que nós falamos? Há algum mérito no adotivo? Ou no adotado, perdão? Não há. Eu fico lá torcendo para que um casal abençoado me adote. A adoção é um ato de graça. Aí ele continua dizendo que fomos adotados. Uma vez adotado, o processo de adoção me faz agora com direitos de filho. O estado antes da adoção não tem o direito na herança. Após a adoção, tem o direito na herança. Mas o direito do filho é diferente do direito do adotado. Não no que vai receber, mas no motivo de receber. O filho nasceu, o adotado foi buscado para. Perceberam bem a riqueza disso? E ele então vai dizer no versículo 6, versículo 5, final do 5, isso é feito segundo a vontade de Deus. Não é algo assim, eu vou ter que escolher alguém, vem você mesmo aí. Não, Deus olhou para você, miserável pecador, para mim, miserável pecador, e dizia: eu lhe amo e quero lhe escolher, eu lhe amo e quero lhe salvar, eu lhe amo e quero trazê-lo para dentro da minha família, quero lhe dar uma herança, quero lhe dar a salvação. Esta é a minha vontade. Você, como filho de Deus, existe dentro de um poder soberano, de um Criador soberano, sem mérito nenhum em você, trazido para o meio pela graça maravilhosa de Deus. Agora olha o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A questão é, homens pecadores são trazidos para serem declarados justos. E isto, um homem pecador como eu, chamado para ser filho de Deus, santo e irrepreensível, para ser declarado justo, para ser salvo, sem ter mérito nenhum, isso exalta a glória, isso glorifica a graça. Olha para Deus e diz: que graça maravilhosa é essa, a ponto de me escolher, a ponto de me predestinar, a ponto de me adotar.
enquanto se ele me deixasse na perdição eterna, seria ele totalmente justo. Zaqueu só queria ver Jesus, e Jesus entra. É hoje o dia da sua salvação. Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, 6, nós lemos: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Vamos lá, juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos voltar então no 6, no 8 e no 10 para a gente ver os termos que nos chamam a atenção. Primeiro, quando ainda éramos fracos e ímpios, Jesus morreu por nós. 8. Deus prova o seu grande amor por morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. E o 10, primeira parte, inimigos. Isso significa que todo o ato redentivo foi feito simplesmente pela sua graça. Como é que nós fazemos quando nós somos ofendidos? Não, eu não tenho problema nenhum não com a irmã Osmarina, mas ela tem que vir até mim e pedir perdão porque ela me ofendeu. A dona Osmarina estava me vendo só porque tinha alguma coisa que chamava atenção e ela quis ver. Deixa eu ver se o pastor passando aqui. Isso que Zaqueu fez. Zaqueu não queria salvação. Zaqueu não queria, eu estou com um vazio aqui, só Jesus pode me salvar, eu preciso ser salvo. Não, ele queria só ver Jesus. E Jesus parou, Jesus foi a ele, Jesus ministrou a restauração da vida dele. O culpado procurado pelo perfeito, o ofensor procurado pelo ofendido. Graça multiplicada. Graça multiplicada. É hoje, é necessário que isso aconteça. O máximo que o homem pode querer é aproveitar-se da bondade de Deus. Nada mais que isto. Você já viu aquelas pessoas que você encontra na vida que se tornam suas amigas enquanto você está pagando lanche? Tem os 7 anos da vaca gorda, né? Todo mundo tem os 7 anos da vaca gorda. Mas também tem os 7 anos da vaca magra. Tem sim, isso aí todos nós temos, não é verdade? Há momento da história da sua vida que você pode curtir suas férias em um lugar mais, que vai exigir mais um pouco de dinheiro. Agora, há momentos que você não pode, né? Então, você se contenta com... A vantagem nossa aqui é que você pode dizer assim, passei minhas férias lá na Praia da Costa. Você saía de casa todo dia, né, de bicicleta, ia lá, ficava lá, levava uma aguinha, né, e voltava. Aí você fala para fora, né? Minhas férias foram passadas lá na Praia da Costa. Mas você mora aqui, vai lá de bicicleta e volta, né? Agora, quem mora de fora tem que vir cá, tem que gastar mais um pouquinho. Mas todos nós temos a vaca gorda e a vaca magra. Você é da vaca gorda e você começa então a angariar mais uns amigos. E as pessoas estão com você ali porque você está pagando o lanchinho.
mas de repente acaba o lanche e você fica doente. Muitos desses não estarão com você. Quando você pensar um pouquinho diferente deles, eles não estarão com você. Porque a questão não é você, é o que você oferece. Muitos crentes querem apenas o que Deus oferece, mas não querem Deus. Para a gente encerrar, o reino de Deus transforma maiorais em servos, ladrões em doadores. Este fato joga por terra a simples religiosidade confessional. Olha o que este homem fez. Você tem aqui, deixa eu voltar para o nosso texto de Lucas, né? De Lucas 19. Você tem no versículo 5 Jesus dizendo: é necessário, desce agora, porque eu vou lá para a sua casa. Este ato gerou da multidão que estava do lado de Jesus. Não se engane, porque os mesmos que gritaram hosana ao que vem em nome do Senhor, pouco antes, foram os mesmos que gritaram depois: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Olha só, esta multidão ao redor de Jesus, possivelmente da cidade principalmente também. O 6, ele desce e recebe Jesus. Versículo 7, todos os que viram isto murmuravam. O verbo traduzido dá a ideia de murmúrios repetidos, continuados. Não é murmuraram, é murmuravam. E o que eles diziam? Ele entrou para a casa. Que decepção, que frustração. Aquele que nós pensávamos que era realmente alguém tão importante, este camarada é capaz de ir para a casa daquele que é nosso inimigo, que é um pecador, que é um publicano, ainda é o maioral dos pecadores, os publicanos. Agora tem uma palavra muito importante aqui no versículo 8, põe para mim o versículo 8. Entrementes. O que significa entrementes? Não é duas mentes e no meio uma outra mente. Entrementes também tem essa ideia de enquanto algo está acontecendo aqui, e por que está acontecendo aqui? Surgiu algo ali. Nesse meio, nesse íntere, enquanto isto acontecia, a murmuração acontecia. Zaqueu toma a palavra e diz: Senhor, ministre fogo sobre os meus inimigos, porque eu estou aqui agora recebendo o Senhor, e eles estão falando contra o Senhor e contra mim. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Você verá aqueles que falaram que você era pecador, caído lá no chão, e você estará em cima em adoração. Não foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu foi tomado pelo poder transformador de tal maneira que ele nem prestou atenção na murmuração do povo que o xingava de pecador. Até porque, possivelmente, não, com certeza, ele se viu esse pecador. Com certeza ele disse assim: sou obrigado a concordar com vocês, eu sou um pecador. Ele toma decisões na sua vida
que apontam para isso, e a palavra dele é resolvo. Esta palavra resolvo é algo determinante, ou de uma determinação operada, surgida diante de uma nova força operando, uma convicção que ele recebe. Quando o reino de Deus entra, o coração é abalado e a vontade é mudada para as coisas do Espírito. Deixa eu dizer, não é um treinamento. Os políticos fazem muito isso, passa por um treinamento para se expressar, melhorar a oratória, aprender aí algumas palavras. Hoje mesmo eu estava vendo dicas para você vender um produto, né? E aí alguém mostrava lá sobre a psicologia nessa questão. Se você coloca, por exemplo, bolinhas pequenininhas e uma maior, e bolinhas grandes e uma do mesmo tamanho, a impressão que você tem é que a de cá está menor. Ela é do mesmo tamanho, mas por causa do que está em volta ali. E aí então alguém fez um teste, colocou lá, isso assim, online, R$125. Isso assim, impresso, R$125, ou R$200. Isso assim, impresso e online, R$200. Todo mundo comprou de R$200. Porque ele disse, se a de cima é 125, a de baixo é mais um pouquinho, as duas juntas por 200, eu vou pegar 200. Só que tem uma coisa, se ele tivesse com uma só, seria suficiente. Você quer ver uma coisa? Exemplo, você precisa comprar uma camisa, e uma camisa, tá quanto, Giovanni? Depende, né? Uns 40, uns 50, né? 60. Oi? R$30, tem promoção aí? R$30, alguém está baixando o seu preço aí. Aí você pega e faz uma promoção. Se uma camisa é R$60, duas é R$100. Aí eu chego e olho, bom, se uma é 60, eu preciso de uma. E duas é 100, então vou comprar duas, porque eu ganho R$10. Não, você não ganha 10, você pagou mais 40. Você não precisava de outra, a não ser que você precisa. Eu ajudo depois para os tapetes, né? Eu dou a dica, depois eu puxo o tapete. Não pode, né? Não, mas só trabalhando a emoção da gente. Eu não preciso de dois objetos. Eu preciso de um. O preço de um é maior do que se eu comprar o preço de dois. Vou comprar duas. Só que duas eu vou pagar mais. Aí, não, eu ganhei. Não, você não ganhou, você comprou a mais. É igual R$1,99, a questão dos 99 centavos, né? Se você chegar numa loja, está lá, um produto, R$5, e do lado está lá assim, R$4,99. Qual que você compra? R$4,99. Quanto você paga? R$5, mas o R$4,99, o 4 é menor que o 5. Né? Então, você trabalha, a mente da gente, ela é trabalhada desta forma. A psicologia aponta para isso, aquilo que você vê. Agora, quando o Espírito Santo entra no seu coração, você tem os olhos abertos para a realidade. A sua vontade é transformada. A sua vontade é transformada. E é interessante porque eu vou falar o nome em português, né? J.C. Ryle, ele diz que este ato de Zaqueu é algo imediato. Resolvo agora. Não é uma decisão. Não ficou pensando para amanhã. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar minhas contas aqui, tem umas coisas para pagar. Não, foi ali,
no mesmo momento, um presente imediato, nada para o futuro. Eu vou fazer e agora. Por que eu vou fazer agora? Porque algo aconteceu. Foi necessário, entrou, mudou e transformou a vida. Vamos ver aqui, Colossenses 3, 1 a 3. Colossenses 3, 1 a 3. O se aqui não é dúvida. O se aqui pode ser traduzido como uma vez que. Tá certo? Portanto, uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Depois que o Espírito Santo entra no coração e salva, regenera, você trata as coisas daqui como uma coisa secundária, não como uma coisa primária, não como uma coisa que toma conta do seu coração, como algo, eu preciso ter. Mas sim, a sua mente está no céu, está lá no céu e buscando as coisas do céu, a sua vida está oculta no céu, daí então o seu comportamento reflete Cristo. Minha vida está oculta em Cristo, está satisfeita em Cristo, realizada em Cristo, mas não só isso, realizada em Cristo, como consequência, agora você tem uma atividade que a capa é que é vista. E que capa é esta? Cristo. Minha vida está oculta em Cristo. Não só numa visão de sacrifício perfeito, garantido, seguro, mas também tudo aquilo que eu faço, as pessoas precisam ver Jesus na minha vida. Nenhum coração, preste atenção nessa afirmação, nenhum coração é mau o suficiente para que não possa ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é confortador para o meu coração e para o seu coração, que temos amigos, que temos familiares, que temos pessoas chegadas a nós que ainda não se converteram. Zaqueu estragou a sua vida social. Ele disse: eu resolvo dar aos pobres metade. Se ele desse 20%, já não seria algo maravilhoso? Ele está dando, ele não está pagando, ele está dando aos pobres. Nós não bateríamos palma para eles? Mas não, ele resolve dar a metade dos seus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, não vou restituir como manda a lei 20%, mas eu vou restituir 4 vezes mais. Tem um grupo aí que está debatendo sobre o dízimo, tal, e realmente eu não acho que o dízimo é, se você não entregar o seu cenzinho, o cupim vai comer seu guarda-roupa, você vai ter que comprar outro. Se você não der o seu dízimo, a enfermidade vai bater na sua porta, tem que comprar remédio com o dinheiro que você ia comprar o dízimo, do dízimo. Eu não vejo dessa forma. No Novo Testamento eu vejo como Zaqueu. O Senhor é 10%, então toma aqui 10%, mas eu também quero ofertar mais um pouquinho. Eu quero abençoar aquela vida que está lá, eu quero abençoar aquela rapaz que está precisando construir ali, inclusive há alguém para nós aqui, vamos orar, porque se Deus está mandando, irmãos, é difícil ter capacidade para a gente pensar e ver o que é de Deus para a gente, mas nós temos já lá a questão do sul da Bahia, mas ontem fui procurado para mais um, olha, nós estamos necessitando, e eu pensei na igreja aqui, falei, bom, preciso ter uma conversa com o senhor Nildo, com o senhor Natanael, Valim, com o conselho da igreja, para saber o que vai acontecer, se não vai acontecer.
Dízimo de igreja não é para pagar pastor, não, nem para pagar secretário da igreja, não, nem para pagar, pagar zeladora da igreja, não. É para isso também e para o reino de Deus. Agora, qual é o reino de Deus? Precisamos ter discernimento. A questão é o seguinte: o meu coração está com liberalidade para abençoar vidas. Vou processar você, tem que pagar os 20%. Não precisa processar não, eu vou lhe dar 4 vezes mais. Não precisa me levar à justiça, porque eu vou lhe dar 4 vezes mais. Olha, eu gostaria de vir cá, porque é o seguinte: você me ofendeu e eu lhe processei, estou lhe pedindo 2.000. Não precisa levar lá não, eu vou te dar 2.000 não, vou te dar 10.000 para você resolver o seu problema, porque eu quero lhe abençoar. O Evangelho transforma a essência da vida. O reino é de Deus, então eu quero abençoar a vida. Meu coração está com liberalidade para abençoar vidas. Isso o Espírito Santo promove. E eu quero formar de novo, ou trazer de novo ao seu coração essa ideia de que não há coração suficientemente mau a ponto de impedir, de deixar incapaz o poder do Espírito Santo de transformar. Não perca esta esperança. Ore, ainda que você morra e não veja o seu parente convertido, mas não perca, porque o Espírito Santo pode a qualquer momento entrar no coração e transformar o seu Zaqueu. Ezequiel 36, para a gente fechar. - 22 a 29. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. O povo tinha ido para outras nações, levado cativo, e por isso o nome do Senhor estava sendo profanado. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha, isso é sério. Tomar-vos-ei entre as nações, não é chamarei, convidarei, mandarei um convite especial com um bombom, para ver se mexe no seu coração e você decide deixar lá e vir para cá, ou a nação deixar você sair. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. É necessário. Então aspergirei água pura. Vocês não conseguem se purificar, vocês não conseguem se lavar, eu os lavarei, eu os purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Resolvo, decido dar aos pobres, decido, diante da lei, fazer mais do que a lei exige. Tirarei de vós o coração de pedra. Lembre-se disso, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, não desista. Porei dentro de vós o meu Espírito, ou o Espírito Santo, preste muita atenção nessa expressão, e farei que andeis, nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Por isso, a responsabilidade do seu ente querido, do seu amigo, de alguém chegado de não estar em Jesus, é dele. E se ele morrer assim, ele será condenado pela justiça santa de Deus. No entanto, eu creio que Deus pode, se for o propósito dele, se ele quiser, ele pode transformar qualquer vida, qualquer coração. Ele pode entrar, ele pode mudar, ele muda a essência, ele muda a vontade ou as vontades, ele faz de um desobediente um obediente, ele faz de um maioral um servo, ele faz de um ladrão um doador, ele faz de um perverso um varão santo para a glória dele. Ele tem poder para isso. Então não desista nunca de interceder por aquele, e peça a Deus para cuidar do seu coração sempre. Esses são os encantos do reino de Deus. Esses são os encantos do reino de Deus. Há lugar para todos, não há diferença. Deus não olha a sua posição financeira, sua posição na sociedade. Para Deus há pessoas, e Ele salva o pobre e Ele salva o rico. Quando Ele disse assim para Pedro: dificilmente entrará um rico no reino dos céus, e Pedro disse: então isso é impossível. Aí Ele diz assim: o que é impossível aos homens, possível ao Senhor. Glória a Deus. O reino de Deus é maravilhoso, porque vê pessoas e não posições. Há lugar para todos. O reino de Deus é gracioso e vem ao encontro do pecador eleito para o redimir. O reino de Deus é poderoso e pode quebrar qualquer tipo de coração, até mesmo como quebrou o meu. Quanto mais o do meu querido, do meu amigo, do meu vizinho, aquele a quem eu tenho buscado e esperado. Continue buscando. Quem sabe hoje, quem sabe amanhã, mas um momento desse, Deus pode chegar diante daquele por quem você está orando e dizer assim: fulano, fulana, desce daí porque chegou o dia. Eu vou entrar na sua casa. Vou transformar a sua vida. E aquela pessoa então acordará. E em meio à crítica se levantará e dizendo: ao contrário do que estão falando comigo, eu vou abençoá-los. A vida é transformada. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nós, que o Senhor seja magnificado em nós, que o Senhor seja divulgado em nós, que as pessoas vejam Jesus em nós, nas nossas palavras, que as pessoas vejam Jesus nas nossas ações, pela segurança da salvação, a convicção, mas também pelas ações parecidas com a dele. É preciso lembrar, como nós temos a mente bastante limitada, todos nós as temos. Isso não quer dizer que Jesus se relacionava com pessoas e tudo bem. No momento do confronto e rejeição, Jesus não ficava insistindo também. Eu tenho falado para a igreja aqui, o jovem rico. O que falta? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ah, não quero. Não, tchau. Não, ele tem que ficar atrás. Não, Jesus não ficou atrás do jovem rico. No entanto, ele tem poder para mudar o jovem rico e o jovem pobre. Ele tem poder para mudar a sua e a minha vida. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para salvar. Bendito seja